Eu quero falar sobre 3 mitos que são atribuídos ao Natal e que eles não são verdades. Se fosse, não seria mito. O primeiro mito é que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Esse é óbvio, né? E aí alguém pode perguntar, mas pastor, por que escolheu-se o dia 25 de dezembro? Irmãos, a origem, ela não é boa, porque o Império Romano era pagão e eles comemoravam em dezembro a festa da Saturnália. E aí você vai me perguntar, e o que é Saturnália, pastor? Era a festa em homenagem ao deus Saturno, que ia do dia 17 de dezembro ao dia 23 de dezembro, um período todo de culto ao deus Saturno, e por isso a Saturnália. E para complicar um pouco mais, no dia 25 de dezembro, era o dia do Natalis Solis Invicti, o nascimento do sol invicto. O que é o nascimento do sol invicto? O sol que nunca foi conquistado, que nunca foi dominado, que era comemorado no dia 25 de dezembro. Com a cristianização do Império Romano, esses eventos pagãos foram tirados. E tem muitas igrejas evangélicas que têm dificuldade com isso. Não celebram o Natal porque é uma festa pagã. E, irmãos, se nós fôssemos pensar assim, nós éramos pagãos até hoje, porque a gente não era cristão, teve um encontro com Cristo e convertemos-nos a Cristo. E hoje a nossa história mudou, nós somos uma nova criatura. Então, certo é que o império tira a Saturnália, o sol invicto, e coloca a celebração do nascimento de Jesus. Já imaginou tanto que seria bom se ao invés do carnaval em fevereiro, a gente tivesse um festival espiritual? E você teria problema com isso? Eu não. No feriado de carnaval, nós vamos para retiro e fazemos um espiritual. Agora, o certo é que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é óbvio. Mas, desde há muito tempo, a tradição na cristandade comemora-se o nascimento no dia 25. Então fica muito claro. Digamos que você não sabe o dia que nasceu e você escolhe uma data para ser o seu aniversário. Pronto, acabou, né? Então 25 é um mito e não é realidade, mas a gente comemora, porque é melhor comemorar o nascimento de Cristo do que o sol invicto. Amém, irmãos? Não é? Então, tem muita gente radical que a igreja está comemorando festa pagã. Não é. Para nós é o nascimento de Jesus. Segundo mito sobre o Natal, que eu preciso esclarecer, porque esse aqui, eu acho que ele é mais grave. E eu entendo que tem muitos evangélicos e cristãos que cometem esse erro por conta do incentivo da história. Qual que é o segundo mito? É o mito do presépio. Na Idade Média, era muito comum ter presépios humanos. E havia ali ou aqui algumas pessoas que faziam um presépio muito mal feito. Daí surgiu a palavra presepada. Presepada é uma bagunça, é uma coisa mal feita. Isso é uma presepada, é de presépio. Agora, curioso que a palavra presépio, ela vem do latim e ela significa, seu dinorá, estábulo, curral. A palavra presépio, ela significa curral. Agora, qual que é o mito, irmãos? Qual que é o mito? Vocês já viram aquela caverninha ou aquela tenda que tem a manjedoura com o menino Jesus, aí tem carneiro, tem a vaquinha, tem o camelinho, tem aquele tanto de bichinho, o cavalinho em volta de Jesus? Isso é a maior ignorância do que de fato aconteceu, não foi nada disso. O fato de Jesus ter sido colocado na manjedoura foi por um momento quando ele nasceu, eles não ficaram lá. Você acha que José ficou morando num curral, num estábulo com Maria? Não havia lugar para ela dar à luz, ela deu à luz no estábulo, colocou o menino na manjedoura
Daí a pouco ela recuperou, estancou a hemorragia, acabou, e eles arrumaram, fizeram lá o censo, deram o nome lá em Belém, e foram embora. Isso é tão certo, e eu quero que o Miranda projete Lucas 2,39, Lucas 2,39 diz assim: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, a sua cidade de Nazaré. O que a lei do Senhor falava? Irmão da ilha, que uma mulher quando desse à luz a um menino, ela ficava 7 dias impura, semelhante à menstruação na lei judaica, na lei do Antigo Testamento. Então, por conta do nascimento de um menino, a mãe e o menino ficavam impuros por 7 dias. É por isso que Jesus foi circuncidado ao 8º dia. A lei mandava circuncidar no 8º dia. E ele foi levado em Jerusalém para ser apresentado. Ele não ficou lá morando com bicho. Quem visitou Jesus lá na manjedoura foram os pastores. Ok, foram os pastores. Agora, depois que ela recuperou, eles foram para Jerusalém. E de Jerusalém, depois que ele foi circuncidado e apresentado, eles foram para onde? Para Nazaré. Porque José e Maria eram de Nazaré. Então tem essa lenda que tinha vaquinha, carneirinho e camelinho, inclusive que os magos deram presente lá no presépio. Isso é uma presepada. E você quer saber o tanto que é presepada? Porque terminou isso daqui, eles foram. O terceiro mito é sobre os magos. Então, o primeiro, sobre a data. O segundo, sobre fazer presépio. Não faz sentido. Ele ficou no estábulo, na manjedoura, mas não fala que tinha bicho, ele ficou morando lá. O segundo, a data, o presépio. O terceiro, os magos. A Bíblia diz que os magos vieram do Oriente. Oriente onde? Não se sabe. Provavelmente da Média, que é o Iraque, ou a Pérsia, que é o Irã. Alguma remanescência de Daniel, que viveu no Iraque, na Média, ali na Babilônia, e os escritos de Daniel ficaram. Magos não são feiticeiros, e nem é Harry Potter, eram estudiosos, teólogos, cientistas. Daniel, ele era líder dos magos, lá na Babilônia. Daniel era líder dos magos, dos que buscavam revelação de Deus. Agora, qual que é o mito? Primeiro, que eram 3, não eram 3, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Fala magos, mas não falam quantos. Pastor, por que dizem 3? Porque eles deram ouro, incenso e mirra. Aí diz, então cada um deu uma coisa. 2 podem ter dado 3 presentes? Para a igreja oriental, ortodoxa, sabe quantos magos eram? 12. Lá na Rússia, no Oriente para lá, os católicos ortodoxos dizem que eram 12, uma comitiva de magos. Para a igreja romana, são 3, e eles dão até o nome, é Baltazar, Gaspar e Melquior. Lenda, isso é mito. Diz que a mãe de Constantino seguiu o caminho 400 anos depois disso acontecer, e achou até a sepultura deles, e hoje sabe até. Isso é mito, isso não é real, isso não é bíblico, isso não faz sentido nenhum, é só para criar um determinado contexto. E você quer quebrar o vaso agora? Olha aqui para mim. Sabe qual a idade que Jesus tinha quando os magos foram visitá-los? 2 anos. Ele não era um recém-nascido. A Bíblia diz que os magos entraram na casa deles. Segunda coisa, quando Herodes conversa com os magos e fala, quando vocês viram a estrela? Eles viram a estrela lá no Oriente. Caminharam 2.500 quilômetros a pé e em camelo. Chegaram em Jerusalém, foram procurar o menino, fazer comitiva para viajar.
Eles disseram para Herodes que havia 2 anos que eles viram a estrela dele e vieram seguindo. Vamos projetar Mateus 2,16? Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Agora veja a frase final. De 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos. Os magos disseram: nós saímos de lá, tem 2 anos que a gente vem preparando a estrela, 2 anos atrás. Aí alguém pode dizer: pastor, mas por que ele mandou matar na Judéia, lá em Belém? É porque quando os magos foram, em lugar nenhum a Bíblia fala que eles foram para Belém. Fala que a estrela que eles viram no Oriente guiou eles até onde estava o menino, e eles entraram na casa onde estava o menino. Eles visitaram Jesus em Nazaré, e Jesus tinha cerca de 2 anos de idade. Está tudo contido nas Escrituras. Às vezes falta um detalhe, e é muito mais fácil ouvir uma tradição de alguém que falou, do que a gente buscar a realidade. Como a estrela guiou eles até Nazaré, Herodes não sabia onde o menino nasceu, mas lá atrás alguém disse para ele: o rei vai nascer em Belém Efrata, porque está escrito na profecia. Aí ele faz um decreto para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, lá em volta de Belém. Então são 3 mitos, irmãos, que nós não podemos errar. Não cante, não fale, não pregue. Você não precisa concordar. Pastor, o que muda? Muda que não é verdade. Não são reis, não eram 3, eram estudiosos, inclusive das Sagradas Escrituras. E é meu dever trazer esse esclarecimento para você, independente do que você venha entender sobre isso. Agora, eu prefiro uma verdade que me esclareça do que uma mentira que a maioria fala e ela é vivida pela maioria. Queridos, feitas essas 3 verdades aqui, né, esses 3 esclarecimentos sobre mitos do Natal, é importante que você saiba: pastor, então a luz porque teve a estrela, é brilhante, é bonito, você jantar com a família do dia 24 para o 25, trocar presente, não tem problema nenhum nisso, mas nós fazemos tudo isso para Jesus. Eu queria que virasse essas 2 caixas aqui para mim, por favor, Amaro. Me ajudem sobre o Natal, e é importante, pai e mãe, que você ensine seu filho. Isso é coisa de pai e mãe falar dentro de casa, tá? E a gente não pode ir engolindo tudo que coloca na mesa. Pode ter alguma erva venenosa no meio da sopa, e você está comendo isso. Então nós precisamos tomar cuidado.